Olá, olá pessoas, como vocês estão? Mais ou menos um mês e 2, 3 semanas para o início da temporada da NFL. Então a gente vai começar um quadro novo aqui no canal. Não durante a temporada, por questões de tempo, por questões de... Até porque setembro e outubro tem o beisebol junto da NFL, tal, fica difícil em transmissões. Eu não consigo falar de todos os 32 times da liga. Mas eu sei que vocês querem pelo menos um vídeo de todos os times da liga. Então a gente começa hoje o quadro 32 por 32, que eu vou responder uma pergunta, uma indagação de cada um dos 32 times da liga. Basicamente, então, são 32 vídeos de hoje até o início da temporada regular da NFL. A gente vai começar com o São Francisco, como vocês viram pelo título, mas falarei dos outros times. E, bom, não são todos vídeos abertos. Quem quer rir tem que fazer rir, como diria o grande Rocha em Tropa de Elite 1. Alguns vídeos sim serão para os membros, mas vocês sabem que eu não sou mercenário a ponto de cobrar 20, 30, 500 reais nesses vídeos. Muito pelo contrário, o dobro de conteúdo no streaming mais barato que você vai comprar e você vai assinar. 7 reais por mês, é muito baratinho, né? Então clica aqui embaixo e veja ainda mais vídeos. Só hoje, por exemplo, já foram 2 vídeos para os membros e vamos que vamos, tá bom? Bom, a pergunta em relação a São Francisco, embora a gente tenha um novo coordenador defensivo, embora a gente tenha algumas mudanças na linha ofensiva, né? O Mike McGlinchey, por exemplo, não é mais o offensive tackle, no lado direito, right tackle. Embora, vamos ser sinceros, eu nunca fui muito fã dele no jogo aéreo. Posso ser sincero? Enfim, o Deebo Samuel tá mandando um monte de fotos sem camisa pro Kyle Shanahan. Aparentemente isso aconteceu, para provar que ele está no shape, e o shape fala por si. O Brandon Aiyuk é um cara que eu tenho uma expectativa formidável e fantástica para essa próxima temporada. Tem o Christian McCaffrey desde o início do ano. Enfim, acho que ainda tem a vulnerabilidade dessa defesa em passes para mais de 15 jardas, como uma ou outra vez a gente viu na temporada passada, a gente viu contra a Kansas City, obviamente, e a gente viu também nos playoffs o Gene Smith conseguindo conectar. E uma divisão que promete ser mais brigada, né? Seattle tem um time melhor nesse ano, promete ter uma defesa terrestre melhor. Eu acho que não vai ser um grande isopor, aquelas maquetes de feira de ciências. Essa era a defesa de Seattle contra São Francisco correndo com a bola. Então, não descartaria Seattle vencendo essa divisão nessa próxima temporada, mas São Francisco entra como favorito. E a grande pergunta em relação aos 49ers é basicamente a mesma pergunta desde 1999. Vamos voltar para o ano de 1999, ano no qual o Domingo Legal era a grande atração dos domingos, o El Chan estava bombado. Inclusive, volto à minha teoria que a maior banda da história da música brasileira é o Chan. E depois a gente volta nesse assunto de novo. Em 1999, no início da temporada, por conta de um bloqueio perdido do Lawrence Phillips, running back que é um dos maiores busts da história, falei sobre isso no vídeo de maiores busts aí da história da NFL, o Steve Young toma uma pancada e sofre uma concussão que é a derradeira na carreira dele. Basicamente, desde 1999, ou seja, desde o século passado, e também pudera, né, depois de 2 quarterbacks Hall of Famers, é sacanagem, né? Ou seja, desde o Steve Young e desde o Joe Montana, os 49ers não têm um legítimo franchise quarterback. Até teve o Jeff Garcia, que levou o time para os playoffs, mas o Jeff Garcia era bem inconsistente, umas interceptações meio toscas, não tinha como. Aí depois draftou o Alex Smith, teve um longo período de Alex Smith, o negócio até foi pra frente com o Jim Harbaugh, foi pros playoffs, veio o Colin Kaepernick, veio a Pistol Fest, formação Pistol com read option, o Kaepernick caiu de produção, o time inteiro não foi renovado, aquela excelente defesa com Patrick Williams, Navarro Bowman, etc., ela não foi renovada, São Francisco virou uma draga, aí veio o Nick Bosa, veio nosso querido Deus Salvador Kyle Shanahan, o time voltou a brigar, e aqui estamos ainda nessa mesma situação. Porque a alternativa encontrada há alguns anos foi o Jimmy Garoppolo, que tinha pompas em New England de ser o Príncipe Charles, o sucessor do Tom Brady, agora é Rei Charles, né? A gente sabe quem é o Jimmy Garoppolo. E o Jimmy Garoppolo não foi o suficiente, literalmente, para o San Francisco 49ers vencer o Super Bowl. Vide aquele passe que ele dá um overthrow no Emmanuel Sanders, que um quarterback mais acima da média provavelmente teria completado e, enfim, São Francisco chegou à conclusão que tinha que buscar um quarterback com potencial, com atleticismo, ameaça dupla, com braço forte para rodar o sistema do Shanahan. Vale lembrar que quando o Kyle Shanahan teve um grande quarterback no sistema dele, em 2016, ele teve o MVP da liga no Matt Ryan. Esse foi o último ano que a gente viu o sistema do Kyle Shanahan com um grande quarterback. E quando o Sean McVay teve um grande quarterback saudável o ano inteiro no seu sistema, eles venceram o Super Bowl no Matt Stafford, com o Matt Stafford. Então, São Francisco olhou e falou, a gente precisa de algo diferente. Só que, às vezes, as coisas não saem como a gente gostaria, como a gente planejava, né? E São Francisco planejou o Trey Lance, gastou capital de draft para isso, Miami agradece. E o Trey Lance basicamente tem o quê? 4 vezes entrou em campo
no todo, 2 jogos no ano passado, 1 jogo e meio, né? Porque jogou em Chicago, mas é um jogo que não dá para tomar nenhum parâmetro, porque era o primeiro jogo da temporada e choveu pra dedéu lá no Soldier Field. E no segundo jogo contra Seattle ele acaba machucando. Entra o Garoppolo, depois o Garoppolo machuca, o Garoppolo tá nos Raiders agora, não tem nem como mais a gente voltar nesse assunto. E aí o milagre aconteceu. A última escolha do draft ano passado, o Brock Purdy, foi o quarterback que comandou São Francisco até uma final de conferência, até o Brock Purdy machucar numa pancada que tomou do Hassan Reddick. Um pouco de negligência do Shanahan, talvez, de colocar a Tyrann para bloquear ali, contra a front de Filadélfia, não sei, talvez. Mas, de qualquer forma, o Brock Purdy machucou o cotovelo, não voltou naquele jogo, teve o Johnson que jogou mal, até o McCaffrey ali como quarterback, foi uma desgraça, São Francisco não tinha nenhuma chance contra a Filadélfia. Eu acho que São Francisco não teria vencido aquele jogo com o Purdy, sendo muito sincero. Vou tirar o chapéu aqui para a Filadélfia, mas teria uma chance, né? A gente tem que trabalhar na história, não existe C em história. Mas uma chance eu acho que teria. Você, torcedor dos Eagles, sabe disso. Teria uma chance. Eu tô com você. Eu acho que o Philadelphia teria vencido. Mas uma chance eu acho que até teria. Pois bem. Ficou naquela névoa. Ninguém sabe quem vai ser o quarterback dos 49ers. Vai ser o Brock Purdy. Vai ser o Trey Lance. Chegou o Sam Darnold como um seguro. Diga-se que quando você assina um seguro, geralmente o carro do seguro é da mesma modalidade do carro que você tem, né? Se eu não me engano. Quando você fica um mês com o carro do seguro, você tem sei lá, um Porsche, não, o Porsche não é um Porsche, né? Mas você tem aí um Renegade. O Brock Purdy é bem um Renegade, né? Porque o dono do Renegade, ele é muito fã do Renegade, mas as outras pessoas não são tão fãs do Renegade assim. O Brock Purdy, ele é o Jeep Renegade. Eu vou tratar o Brock Purdy como Renegade. Ele faz a funça dele, esteticamente tá ali e tal, mas não tem muita potência, né? Vocês já dirigiram um Renegade numa ladeira? Hã? O Brock Purdy é o Renegade. E aí o dono do Renegade, ele é clubista com o Renegade. O torcedor dos 49ers acha que o Brock Purdy é um quarterback top 10. Não é, calma. Enfim, vamos lá. E aí você tinha o Renegade e aí pegaram o seguro, que é um Onix, que é o Sam Darnold, né, basicamente. Vai te levar do ponto A ao ponto B, mas não com ar-condicionado, com câmbio automático e tudo mais. Enfim. E aí saiu a informação nisso essa semana, 7 minutos de vídeo, dei todo o contexto pra gente entrar mais nos miúdos. Mas é vídeo longo que vocês gostam, então não tem problema. Que o Brock Purdy está saudável e não vai ser limitado em treinos, ou seja, se na semana 1 contra Pittsburgh, em setembro, o Kyle Shanahan virar e falar assim, vamos de Brock Purdy? Podemos, comissão técnica? Podemos, médicos? Sim, então vamos, yay! Ele pode escalar o Brock Purdy na semana 1, caso não aconteça nenhuma outra lesão até lá, vou bater na madeira aqui, não quero que isso aconteça. Enfim, fica a pergunta. E o potencial do Trey Lance? E o dinheiro que você gastou no Trey Lance? Você comprou um Porsche, continuando a analogia de carro? Vai deixar o Porsche na garagem? Vai. O grande ponto é que não existe espaço para o San Francisco 49ers fazer laboratório. Não tem espaço para inventar moda. Gente, vamos lá. São Francisco está numa divisão que é o favorito. Seattle pode até aprontar, mas é o favorito. Tá numa conferência. Se São Francisco estivesse na AFC, aí era outros 500. Tá numa conferência que, assim, a primeira prateleira é Filadélfia e São Francisco. Pode acontecer de Dallas pular para essa primeira prateleira. Pode, sei lá, Detroit Lions jogar pra cacete. O Chicago Bears. Tá, não, Chicago Bears não. Pode acontecer de algum outro time despontar, até pode. Mas a primeira prateleira vai ter São Francisco e Filadélfia. Tirando a posição de quarterback, é inquestionável que o elenco dos 49ers é o melhor da NFL. O elenco. Tira a posição de quarterback. Todo o resto é o melhor elenco da NFL. Não tem espaço para brincadeira, laboratório. Vamos ver o que tem no Trey Lance, sabe? Porque o Trey Lance, né? O Trey Lance, a perna enorme, longa do Trey Lance, todo pirulão. Vamos colocar ele lá para correr com a bola, né? Porque sempre quis isso. Não é hora de inventar a moda. As cartas foram dadas e o Brock Purdy levou, sim. Ele não foi levado, ele levou o San Francisco 49ers à final de conferência. Ele fez parte daquilo. O Brock Purdy foi um quarterback bastante eficiente no sistema do Shanahan. Diga-se que mais eficiente que o Jimmy Garoppolo em números na temporada passada. Sim, ele teve o Christian McCaffrey em mais jogos, mas a produção do George Kittle, por exemplo, melhorou muito com o Brock Purdy. Então, com o Brock Purdy saudável, e esse vídeo eu sei que parece muito óbvio para algumas pessoas, mas para outras não, porque ainda existe esse burburinho. Mas e o Trey Lance? O Trey Lance foi uma aposta, não deu certo, siga em frente. Vamos em frente. Na semana 1, o titular é o Brock Purdy. Porque com o Brock Purdy, São Francisco tem mais chances de título do que com o Trey Lance, do que com o Sam Darnold. Com o Brock Purdy, esse time a gente já viu alguma coisa no ano passado. Com o Trey Lance a gente não tem a menor...
com o Trey Lance, perdeu para Chicago. Ponto. Ah, choveu, nevou, perdeu para os Bears. Ponto. O Trey Lance não tem nem 60% de passos completos nesses jogos que ele entrou. O Trey Lance não é um encaixe hoje para o sistema do Kyle Shanahan de passes curtos, de rollout. Não é. Não é. Às vezes, um arrozinho com feijão bem feito é melhor, ainda mais quando você tem um time como o São Francisco. Não é hora de inventar moda. Então o Trey Lance, por melhor que tenha potencial, ele vai começar o ano como segundo quarterback. Para mim, e tudo indica que para São Francisco também. O que eu faria se fosse os 49ers? Eles não vão fazer isso. Mas eu colocaria o Trey Lance em todos os jogos da pré-temporada. Nos 3 jogos, o jogo inteiro. Você não quer arriscar que o Brock Purdy volte a ter uma lesão no cotovelo ou que agrave a lesão que ele se recuperou. 2, a gente já sabe quem é o Sam Darnold, não tem que dar ritmo de jogo pra ele. Eu meteria o Purdy, dane-se, no banco, na pré-temporada, claro, só com o Trey Lance pra jogar, porque quem sabe o Trey Lance joga pra cacete, você consegue até às vezes trocar o cara, ou você tem mais ritmo de jogo pra eventualmente, se o Purdy começar a jogar mal, ou se o Purdy machucar de novo, você já tem um quarterback que você sabe um pouco mais que você tem nele. Essa pré-temporada, pra mim, é muito importante que não sejam os 3 jogos o tempo inteiro para não correr o risco do Lance machucar de novo, mas o Kyle Shanahan e o John Lynch têm que fazer o possível e o impossível para o Trey Lance jogar o máximo que der na pré-temporada. Nem que seja para aumentar o capital do Trey Lance, para vender ele depois, trocar ele depois no ano que vem. Mas precisa dar espaço amostral para o Trey Lance. Tá? Agora, vamos terminar o vídeo com um ponto muito importante. O Brock Purdy é um quarterback top 10? Não. O Brock Purdy pode sofrer uma ressaca de segundo ano neste ano? Sim. E aí o que eu fiz para fazer esse vídeo? Eu abri a câmera 22 de vários jogos do Brock Purdy, especialmente as 2 partidas de playoff, estou desconsiderando Philadelphia que ele mal jogou. Chicago, Dallas e antes Seattle. E tem uma coisa que me incomoda muito no Brock Purdy, e eu vou compartilhar com vocês para não dizer que não falei das flores. E talvez vocês não consigam desver isso mais. Sabe aquela teoria do How I Met Your Mother do espelho quebrando? Vocês já repararam que quando a pressão vem, o Brock Purdy ele parece uma barata tonta, ele vai para um lado do campo quase na sideline ou para o outro lado do campo quase na sideline? Às vezes dá certo. Mas tem muitas vezes que ou ele toma o sack ou é um passe incompleto. E eu honestamente, pelo que eu vi na câmera tática, e eu não tô falando, não tirei do ar, do céu, não joguei um tarô para falar isso. Fui lá e vi o negócio. O Brock Purdy impressionado não me impressiona. Não acho que é nada demais. E assim, digo mais. O Brock Purdy fazendo a progressão, quando a bela jogada do Kyle Shanahan desenhada, ela não sai como o esperado, ou quando não tem o Christian McCaffrey como opção, ou quando não tem o George Kittle com separação no meio do campo, eu não gosto do que eu vejo. O processamento mental dele não é de elite. É bom o suficiente nesse sistema. Ele é um câmbio automático para esse sistema, pique Jared Goff nos Rams, mas não esperem milagres, não esperem o Brock Purdy carregando esse time. Tá? Ele é parte, ele não vai ser totalmente carregado, ele é uma engrenagem aqui, mas ele não é o Mahomes, ele não é o Josh Allen. No ano passado, sim, ele teve suas virtudes. Por exemplo, foi o segundo melhor rating da NFL na Red Zone, e não foi só no play action que ele rendeu, porque foi o terceiro melhor rating sem play action na temporada passada. Mas eu até falei no League na segunda. Em terceira descida para mais de 6 jardas, o rating dele cai para 16º da liga. Fica abaixo de 50. Em situações óbvias de passe, que é quando os grandes quarterbacks aparecem. Então eu acho que o torcedor de São Francisco precisa ter um pouco de pé no chão também, tá? E aí, para matar a questão, vale a pena, se ele começar a jogar mal o ano, se sofrer uma ressaca de segunda anista, que acontece, sophomore slump, tem um termo para isso, colocar o Trey Lance? Gente, dinâmica de vestiário. Se você toma essa decisão com o quarterback, você não volta mais atrás. Não tem como tirar o Brock Purdy e no meio do campeonato colocar o Trey Lance e depois voltar com o Brock Purdy. Eu vejo o São Francisco fazendo isso num único caso. Se São Francisco tiver campanha de 4-9, 4-8, um monte de lesão, ou no final do ano, que nem ano passado os Falcons, já estavam fora da briga para os playoffs, aí colocou o Reader, aí eu até vejo o São Francisco colocando o Lance. Caso contrário, eles devem ir de Brock Purdy. Certo? É isso, fizemos o Sostra que podíamos. A gente segue com o quadro 32x32, também em vídeos para os membros. Se você gosta do canal, eu peço para você, se inscreva, dê o like. Tá ótimo já, vocês já vão ajudar bastante rumo aí o próximo Super Bowl, rumo à temporada 23 da NFL. Se você gosta muito do meu trabalho, se você gosta muito desse gato xarope que tá aqui dormindo e quer dar ração para ele,
você assina o canal com a modalidade de clube de membros, né, que você tem um monte de benefícios a mais. Clica aqui em Join e um dos grandes benefícios é o dobro, pelo menos o dobro de vídeos, tá bom? Cobertura do beisebol, o dobro de vídeos de futebol americano e vamos que vamos. Bom, beijo carinhoso e coloca nos comentários, Purdy ou Lance? Quero saber a sua opinião. Beijo e até a próxima.